Bem-vindos a este podcast E se falássemos da Europa? Hoje vamos falar dos estagiários Livre Azul. Ou seja, o programa de estágios que as instituições europeias organizam e que permitem a jovens licenciados, ou pelo menos com um diploma universitário, fazer um estágio de 5 meses nas instituições europeias, em Bruxelas, no Luxemburgo, em Estrasburgo, nas representações da Comissão Europeia nos Estados-membros, nas delegações, no mundo inteiro. Portanto, é uma experiência. E eu gostava de começar por apresentar os participantes, o Dani, que é estagiário na DG Justiça, na Comissão Europeia, a Ana, que é estagiária aqui no Parlamento Europeu, no IPRS, e a Ana já nos vai explicar o que é o IPRS, e a Ana, que também é também estagiária na DG Educação e Cultura na Comissão Europeia. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Este programa Estágios Livre Azul, Blue Book, tem uma história engraçada que eu acho que conhecem, é que hoje as candidaturas fazem-se online, o processo de seleção faz-se online, mas quando os estágios, este programa foi criado em 1960, era um livro com uma capinha azul que circulava entre os funcionários que podiam escolher estagiários. O sistema mudou, mas o Blue Book ficou. E é muito interessante nós percebermos que este programa começou com 13 estagiários em 1960 e hoje tem normalmente perto de 20 mil candidaturas, sendo que destas 20 mil há 600 que são escolhidos em cada semestre. E vocês três são 3 dos 600 que neste semestre foram beneficiados, que podem beneficiar deste programa. E eu começava pelo Dani, para nos falar um pouco da sua experiência, porque eu não sei se fez Erasmus ou não, mas de repente cai numa instituição pluricultural, multicultural, multilíngua, com formas de trabalho dos seus colegas completamente diferentes. Como é que é a sua experiência como estagiário e porque é que concorreu a este programa? Qual é a sua ambição para este estágio? Desde já, muito obrigado, Margarida, pelo convite. Com muito gosto que aqui estou hoje. Olha, a verdade é que sou, de facto, como a nossa geração, uma geração da Europa, a geração Schengen, do Euro, agora sem roaming, inclusive. E a verdade é que eu fiz Erasmus, também a geração Erasmus, que nasceu tendo Erasmus como algo já tinha uma adquirido. Experiência multicultural. Exato, foi a minha primeira fora de casa, digamos assim, já há 8 anos. E isso, sem dúvidas, que me abriu a porta e o apetite para continuar a investir na possibilidade de continuar os meus estudos, como o fiz na Holanda, e depois a minha vida profissional, que foi até agora feita em Bruxelas, tendo em mente que não sou apenas um cidadão português, mas sou um europeu. E isto muitas vezes é algo complicado para quem fica nos seus países e acaba por não ter, se calhar tenha noção, tenha consciência, mas acaba por não ter oportunidade ou a informação de que somos europeus também, para além das nossas próprias nacionalidades. Isso levou-me naturalmente a que o meu percurso profissional fosse mais orientado para as questões europeias, desde o setor das ONGs, que foi onde eu comecei cá, passando pela presidência portuguesa, que tive a grande oportunidade de fazer parte da preparação e da execução, e agora a entrada na DG Justiça, na Comissão, exato, que de facto ou seja, enquanto guardiã dos tratados, digamos assim, a Comissão possibilita aqui uma visão diferente. Diria que há a noção 100% de que estamos a falar exclusivamente da Europa e não de interesses nacionais a partir do momento em que se entra nessa instituição.
apesar de termos de conviver com colegas de todas as nacionalidades dentro da União Europeia, a verdade é que estão todos a trabalhar por um objetivo comum europeu que beneficie os cidadãos nacionais de todos os Estados-membros. Sabe que teve grandes companheiros antes de si, como estagiários Livre Azul. Sim, sim. O rei de Espanha, o rei de Marrocos, o príncipe Hassan, alguns comissários. A Margrethe Vestager foi estagiária Livre Azul, o antigo comissário Chious, que entretanto no Parlamento Europeu foi o líder dos liberais. Portanto, tem de facto os estágios Livre Azul têm uma tradição na União, Claro. na União Europeia. Mas eu agora perguntava à Ana, porque a Ana é estagiária no Parlamento Europeu, no Serviço de Investigação do Parlamento Europeu, chamado EPRS. Qual foi a sua experiência? O que é que foi mais, digamos, eu ia dizer mais difícil, mas mais desafiante para si quando no dia 1 de outubro, exatamente, estamos neste semestre, no dia 1 de outubro, quando se sentou aqui na sua cadeira, qual foi assim, o grande desafio que sentiu? Olá, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu tenho um perfil mais ligado com a investigação e por isso também acabei por me juntar ao Serviço de Estudos do Parlamento Europeu. Eu penso que o desafio que nós passamos no dia-a-dia, e se calhar explicando um bocadinho o que é o meu trabalho no Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, o que nós fazemos é olhar para as avaliações de impacto que a Comissão acompanha com cada uma das suas propostas e nós tentamos perceber ou analisamos essas avaliações de impacto à luz das orientações para legislar melhor. Então, portanto, vocês dão-nos os elementos fundamentais a nós, deputados, para podermos legislar assente em, digamos, evidência política, científica, etc. Precisamente, é exatamente o nosso objetivo, é possibilitar aos deputados tomarem as suas decisões com base na melhor informação que temos disponível, através de pequenos briefings que são acessíveis, objetivos e independentes. E pronto, no meu caso o que eu estou a fazer é muito olhar para as avaliações de impacto da Comissão. E eu acho que o maior desafio aí é a complexidade dessas avaliações de impacto. Porque nós olhamos uma das avaliações para que eu olhei foi relacionada com o ETS, portanto com o sistema de comércio de licenças de emissões de carbono. E esse mercado é complexo. Olhar para uma avaliação de impacto sobre esse mercado ainda mais complexo é. Portanto, envolve que nós tenhamos um conhecimento prévio sobre aquilo que estamos a olhar e que realmente nos empenhemos nesse assunto e que pesquisemos mais e que façamos perguntas e que tenhamos sempre aquele espírito crítico quando estamos a olhar para uma avaliação de impacto. Eu acho que esse é o maior desafio. Por outro lado, é um desafio, mas é algo que é bastante enriquecedor, porque saímos daqui com conhecimento grande. Porque agora nós vamos discutir o chamado ETS2, o novo mecanismo, ou seja, alargar esse mecanismo de carbono do comércio, do sistema de emissões aos transportes rodoviários e à habitação. Exatamente. E, portanto, é uma nova proposta e é muito importante ter exatamente esses estudos de impacto. E a única coisa que posso dizer como deputada é que uso os vossos briefings e acho que a vossa, digamos, a contribuição para que nós possamos ter, digamos, posições mais fundamentadas é essencial. Muito obrigada. Bom, e agora passava para a Ana, também Ana, que é estagiária na Comissão Europeia, na Direção-Geral Educação e Cultura. Qual foi a sua experiência ao chegar àquela casa? Bem, portanto, a minha experiência talvez seja um pouco diferente de alguns dos estagiários na Comissão, porque eu já estava envolvida na área da educação anteriormente, através da presidência portuguesa e antes disso até como estagiária na representação permanente portuguesa. Portanto, eu estava muito entusiasmada para me juntar à equipa. Eu lido com aquilo que chamamos educação escolar e multilinguismo, portanto, áreas bastante interessantes. E neste momento em particular, a minha equipa dedica-se à área da educação inclusiva
e basicamente dedicamos-nos a tentar explorar de que formas podemos melhorar alguns desafios atuais na área da educação, nomeadamente a quantidade de abandono precoce de educação e formação em todos os países da União Europeia, também como a quantidade de estudantes que não obtêm o nível que consideramos mínimo de competências ou conhecimentos para desfrutar de uma boa educação, e também começamos agora a focar-nos na área da saúde mental e do bem-estar. Sempre com uma dimensão europeia. Sim, sempre com uma dimensão europeia. Comparando a situação nos diferentes países. Baseamos-nos em estudos de larga expansão da OECD, mas também europeus, que nos dão dados sobre todas estas matérias, tal como temos consultants, esqueço-me da palavra em português, mas que nos dão também consultores que nos dão investigação adicional, e portanto o nosso trabalho é criar políticas com base nesta informação que sejam adaptáveis àquilo que conhecemos dos países e daquilo que são os seus sistemas de educação. Com a parte engraçada, que também por vezes é desafiante, de que a educação não é uma competência da União Europeia. Exatamente. Portanto, ao contrário da justiça, nós não podemos fazer propostas legislativas. Portanto, a única coisa que se poderia considerar legislativa dentro da área da educação é o programa Erasmus, o programa Europa Criativa. E já é muito. E já é bastante. Foram percursos muito difíceis sim. E longos. E eu tive a sorte de poder também participar um pouco na negociação do novo programa Erasmus, que também foi em si. Erasmus+. Mas sim, portanto, por ter esta componente de não ser uma competência europeia, há muito mais sensibilidade de ter noção dos limites de certos sistemas de educação e da grande diversidade, portanto, entre sistemas que são centralizados ou muito mais descentralizados, tudo isso. Portanto, há muita matéria para ter em consideração, e mesmo já conhecendo a área, tem sido um processo de aprendizagem gigantesco e tem sido muito, muito prazeroso. Mas sabe que inicialmente não havia sequer uma referência à educação nos tratados. Portanto, no Tratado de Roma havia uma referência nas políticas sociais à formação profissional e, portanto, foi a partir daí que progressivamente fomos conseguindo ancorar. Não há políticas comuns de educação, como disse muito bem, mas fomos conseguindo ancorar objetivos comuns em matéria de política de educação. E foi Portugal que teve uma contribuição determinante para esse objetivo. Durante a presidência portuguesa de 2000, com António Guterres, primeiro-ministro, que aliás participou num Conselho de Ministros da Educação, exatamente onde se definiram esses objetivos comuns em matéria de abandono escolar, de taxas de frequência no ensino profissional, no ensino secundário, no ensino superior, etc. Foi um salto muito importante em matéria de políticas educativas ao nível europeu, foi exatamente na presidência portuguesa de 2000. E hoje, quando nós olhamos para trás e vemos o percurso que foi feito, aliás, na altura não havia sequer uma Direção-Geral Educação, foi criada via Task Force, e foi nessa fase de transição que é criada a Direção-Geral Educação e Cultura, mas hoje, de facto, estamos exatamente nesse caminho. E penso que... e já tirámos imensos frutos precisamente desse género de cooperação, portanto, estabelecer estes objetivos, certas percentagens que devem ser atingidas. Já tiveram imensos frutos. Em Portugal, nomeadamente, nós costumávamos ter quase 40% de abandono escolar precoce. Neste momento estamos a 10%. Portanto, em 15, 20 anos houve uma redução gigantesca, graças em grande parte a estes objetivos que permitem depois ao Governo Nacional justificar maior investimento e maior atenção a certos assuntos. Portanto, é giro também poder fazer parte dessa história. Exatamente. E, de facto, finalmente é integrado um artigo no tratado que foca a educação exatamente na perspectiva da cooperação, por um lado, e, por outro lado, na perspectiva da mobilidade. Sim, senhora. Dani, a Direção-Geral Justiça tem competências muito específicas no quadro europeu. Eu sei que o Dani está na direção da igualdade. Qual é que acha que é o papel que a Comissão Europeia ou que as políticas europeias podem ter na promoção da igualdade? E isto visto um bocadinho a partir da sua experiência. A verdade é que
Há necessidade, aliás, quando falamos de iniciativas legislativas, elas não podem acontecer sem que haja de facto uma necessidade e uma justificação premente para que haja uma intervenção ao nível europeu, para que certas políticas tenham um certo padrão em todos os Estados-membros. E o facto é que, infelizmente, a igualdade é um tema e é uma área que não tem sido priorizada nos últimos anos. Há, evidentemente, agora uma mudança dentro da Casa com a eleição da primeira Presidente da Comissão Mulher, com um colégio de comissários paritário em termos de género. E, portanto, há aqui, sinto que há um novo oxigénio na área da igualdade, que é extremamente necessário, porque quando vemos situações que continuam reiteradamente a acontecer, fenómenos sociais como a violência contra as mulheres e doméstica, as disparidades salariais entre géneros, a falta de acesso à justiça de certas minorias, a falta de consciencialização no geral para os direitos das minorias. Há uma série de fatores que, a meu ver, não fosse a intervenção da Comissão através de iniciativas legislativas ou não, que facilitam e muito a integração, a igualdade, a participação, acima de tudo, de certos grupos da nossa sociedade que, de outra forma, continuariam marginalizados ou que não teriam as mesmas oportunidades. Portanto, a luta diária, principalmente com os atuais atores políticos dentro da Comissão, pela primeira vez com uma comissária para a igualdade, com uma presidente mulher pela primeira vez, são, apesar de simbólico, há todo um outro lado. Sim, claramente, tem valor simbólico, tem que ter um valor político exato, também. que acaba por ser concretizado numa série de iniciativas que têm sido desenvolvidas nos últimos anos. A Ana está aqui no Parlamento, já referiu o que é que faz. Na equipa que integra, como é que vê a relação de trabalho com pessoas tão diferentes? Eu sei que há métodos de trabalho muito diferentes, cada um de nós tem o seu método de trabalho, mas nós começamos às vezes a perceber, os alemães têm mais este tipo de trabalho, os italianos têm um tipo de trabalho diferente, os suecos têm um comportamento diferente. Portanto, nós temos muito essa noção. Eu também senti isso quando cheguei à Comissão Europeia, no início da década de 90. Como é que vê essa relação? O que é que isso representa para si? Que esforço é que tem que fazer para, tendo o seu próprio método de trabalho, a sua própria cultura, sentir-se bem no meio de uma diversidade tão grande de comportamentos, de atitudes, de culturas? Sim, é uma pergunta bastante interessante. Eu na minha equipa, nós acabamos muito por fazer trabalho independente e quando o briefing está feito, ele é revisto pelos nossos orientadores, pelos nossos colegas de equipa, depois vamos tendo discussões. E aí é muito interessante ver os pontos que os alemães, que os austríacos acabam por levantar, que são sempre muito mais precisos, eu diria, e muito mais objetivos, talvez. Então isso acaba por ser interessante de ir descobrindo e de nos irmos adaptando, também já de esperar qual é que vai ser a reação dessa pessoa. Eu penso que acabo por, lá está, como trabalhamos muito de forma independente, acabo por não ser tão exposta a esses métodos de trabalho diferentes, mas através das discussões vamos acabando por nos integrarmos bem na equipa, de saber lidar uns com os outros. Depois com os outros estagiários, é que sim, acabo também por ver muito bem essas diferenças de perspectivas e que eles vão tendo, não só das instituições, mas também dos seus próprios países, e vamos acabando por ter uma perspectiva da União Europeia através dos olhos deles também. Isso
É espetacular. Ana, eu sempre ouvi dizer que a vida dos estagiários em Bruxelas que era uma boa vida. Aliás, eu costumava dizer, quando estava na representação da Comissão, em cada semestre reunia sempre com os estagiários que vinham para Bruxelas e costumava dizer que há duas possibilidades. Ou por simplesmente não fazer nada, ir-se passeando pelos corredores, ou não, eu consegui este estágio, vou investir porque isto vai ser importante para a minha vida. Mas também sei que depois há uma vida social muito intensa, que os estagiários fazem sempre muitas festas. Agora, de facto, as festas são mais limitadas por causa da pandemia. Acredito que tenha mudado a vida dos estagiários. Mas o que eu gostava de lhe perguntar era: estagiária não é funcionária da Comissão, não é agente temporária, é estagiária. E há, por vezes, a hierarquia olha para os estagiários. É uma questão de sorte. Pode ter uma hierarquia que uma chefe ou um chefe, digamos, um orientador de estágio ou uma orientadora de estágio que acha que não tem que perder tempo consigo, ou pode ter um orientador ou orientadora de estágio que investe em si. Isto não é unilateral, ou seja, não é só estar à espera, é o próprio estagiário que tem que procurar estar implicado nas coisas, etc. Como é que tem vivido esta complexidade na direção-geral? Sim, sem dúvida. Portanto, vem de ambos os lados. Todos nós já ouvimos as histórias de horror do estagiário que só vai buscar café. Exatamente, fazer fotocópias. Na Comissão eu tenho a ideia que é precisamente o contrário. Portanto, os funcionários têm noção de que os estagiários são um recurso que é excepcional e que se deve utilizar ao máximo. Depende, obviamente, da equipa e creio que também depende um pouco da experiência que a pessoa poderá já ter tido a nível europeu com a área em que está a trabalhar. Portanto, no meu caso, já tendo trabalhado a nível de políticas europeias na educação, penso que pude fazer uma integração muito mais direta e mais instantânea no trabalho da equipa, porque não foi, a curva de aprendizagem não foi tão íngreme. Mas para outras pessoas tenho ideia que haverá uma fase inicial em que a pessoa faz um pouco mais de leitura para estar a par daquilo que está a acontecer e que apenas depois começa levemente a integrar o trabalho. No meu caso, novamente... Sente-se mais uma entre iguais. Exato. Integrando as equipas, etc. Sim, tive uma sorte fantástica com as pessoas que estão na minha equipa e que valorizam a minha perspectiva, nomeadamente já tendo trabalhado do lado dos Estados-membros, também traz uma outra consciência daquilo que são os limites dos diferentes Estados, aquilo que poderá ser bem ou mal recebido. E isso é muito importante, porque há muitos funcionários que não têm a dimensão nacional e quando pensam as coisas não são capazes de pensar no impacto que essas políticas são têm. São demasiado europeus, um pouco, às vezes. Isso acontece também, mas portanto para mim foi muito suave a transição e eu já há muito tempo que estava interessada em integrar a Comissão, porque penso que é uma perspectiva diferente. E, portanto, a seguir pensa preparar-se para um concurso geral? Sim. Daqueles a que concorrem 85 pessoas? Eu, se puder, tentarei entrar por via interna, portanto, existe um programa para jovens profissionais, eu infelizmente não passei o concurso, porque esses concursos também são toda uma outra questão, uma outra discussão, que nem sempre... Tem 85 mil candidatos ou 90 mil? Sim, não, esses externos são de facto uma dimensão que a pessoa nem sequer consegue compreender, mas mesmo dentro existe um programa para pessoas que sejam estágios ou agentes contratuais, que já é um pouco reduzido, mas mesmo assim o tipo de teste para ingresso não é, na minha opinião, não é o mais adaptado ao tipo de trabalho que depois é pedido da pessoa. Mas existe uma série de possibilidades para um estagiário depois também ingressar à equipa. Pode, como aquilo que se chama um trabalhador intérimaire, portanto para um contrato que é mês a mês ou até mesmo semana a semana, uma coisa um pouco menos estável, mas também os agentes contratuais, agentes temporários. Portanto, existe depois também todo um leque de opções. Portanto, começa a desenhar uma carreira porque é isso que quer Sim. É um pouco também... Estou aberta a outras oportunidades. Também gostaria de eventualmente trabalhar numa organização não governamental, mas também temos que, na nossa geração, é um pouco ir um bocadinho ao sabor do vento e aproveitar as oportunidades à medida que elas chegam à costa, porque... eu penso que para nós é muito difícil a questão do planeamento a longo termo, não é execuível, especialmente estando fora do país.
E o Dani, que recomendação é que deixava aqui a jovens portugueses como vocês? É um concurso mesmo para o Blue Book, eu sei que é difícil, já vimos aqui o número de candidatos para o número de estagiários escolhidos e vocês conseguiram isso, parabéns. Mas que sugestão é que daria a jovens portugueses nas mesmas condições que vocês? Aconselhavam-os a fazer um estágio e que sugestões é que lhes daria? Olha, se calhar de um ponto de vista mais pragmático, eu diria que é essencial progredir e investir na sua educação o máximo que se conseguir, porque de outra forma a competição na bolha europeia, como nós dizemos, é extremamente insuportável se não se tiver, por exemplo, um mestrado, uma segunda licenciatura. Há pessoas até com doutoramento. Eu vi nas estatísticas dos estágios Livre Azul que a maioria dos estagiários escolhidos têm 2 diplomas universitários. Exatamente. Portanto, eu diria que em termos práticos é muito complicado conseguir aceder a qualquer um destes programas sem pelo menos um mestrado ou uma segunda licenciatura. Isto de um lado. Mas também acho que o investimento nesta porta de entrada para a carreira europeia é sem dúvidas uma opção que muitas vezes nem sequer é considerada. E se calhar não é falta de informação, mas é mesmo por não se considerar, é algo distante, é a Torre de Marfim que não nos está tão acessível. Mas a verdade é que lá está, insisto nesta tónica e como a Ana dizia também, a nossa geração é resiliente, tem de ser flexível, não tem outra hipótese, tem de se habituar a estes ciclos de 6 a 10 meses, seja no seu próprio Estado-membro, e o que eu coloco aqui aos demais jovens que potencialmente poderiam também participar, ao nível europeu isto também é uma possibilidade. E o Erasmus ajudou? O Erasmus ajudou e claramente, notoriamente, há uma Europa que precisa do nosso potencial, sejamos gregos, portugueses, irlandeses, franceses, o que seja. Era um bocadinho o que a Ana dizia há pouco, quando se começam a discutir políticas europeias para se perceber bem qual é o impacto que essas políticas têm nos Estados-membros, tem que ter uma diversidade de pessoas que podem reagir. E inclusive também de áreas de estudo, porque isto é algo também muito interessante. A Comissão o Parlamento são instituições gigantescas em que o nível, a diversidade de conhecimentos que são precisos, desde engenheiros a médicos, etc., é mesmo muito grande. Portanto, eu estudei História, não estudei as típicas áreas de relações internacionais, política, e mesmo assim o meu conhecimento é válido e portanto, exato, portanto é mesmo para pessoas que se calhar não tinham pensado nisto, porque eu não sou de relações internacionais, estar aberto, porque esse género de conhecimentos também são necessários aqui. Exato. E há algum preconceito em relação a isso? Sim, em relação a isso, claramente, porque quando nós olhamos, eu fiz parte do júri de seleção do concurso 2012, em que os tais 85 mil candidatos, e de facto fiquei impressionada com as pessoas que chegaram à parte final, à fase final das entrevistas. Era gente que falava 6 línguas, grande parte delas com doutoramentos, e estamos a falar de 2012, onde apesar de tudo o programa de doutoramento era um programa que chegava a menos cidadãos, a licenciatura era mais longa, etc. E de facto fiquei impressionada com a qualidade das pessoas que chegaram à fase final. E a Ana, que sugestões é que dava, que apelo ou que sugestões é que deixa aqui aos jovens? Recomendava um estágio nas instituições europeias? Acha que isso dá uma perspectiva de futuro? Sim, claro que sim. Eu recomendo um estágio nas instituições europeias, sem dúvida, quer na Comissão, quer no Parlamento, que são os 2 estágios que eu conheço melhor. Claro que conheço melhor o do Parlamento. Eu até me candidatei aos 2 tipos de estágios, então acabo por conhecer um pouco o processo de seleção em cada um deles. O processo de seleção do Parlamento tem uma grande vantagem, que é nós sabemos exatamente o tipo de posições que estão abertas a estágios. Portanto, nós conseguimos ver o perfil daquele posto. Exatamente, que a unidade precisa. E, portanto, a minha sugestão pega um pouco por aqui, que é nós sabemos exatamente aquilo que a unidade está a precisar e conseguimos perceber se o nosso perfil se enquadra ou não. E, portanto, conseguimos fazer uma candidatura muito mais
adequada àquilo que as instituições estão à procura. Como disseram há pouco, há perfis para toda a gente tem um lugar nas instituições. Eu aqui conheço um arquiteto que está a trabalhar no Parlamento Europeu, conheci-o na semana passada e até fiquei um pouco surpreendida porque nem eu sabia que se podia fazer um estágio na União Europeia, mesmo sendo arquiteto e estando a trabalhar em arquitetura. Por isso há espaço para tudo e é uma posição que nos dá um conhecimento enorme, não só de uma só instituição, mas também de do lugar que essa instituição ocupa no contexto europeu, da arquitetura europeia. E a Ana, imagino que por aquilo que já nos disse, recomendaria a qualquer jovem português de se candidatar a um estágio nas instituições europeias, mas quer deixar alguma recomendação mais concreta? Sim, por exemplo, algo que tenho ideia que as pessoas por vezes não fazem nas suas candidaturas, especialmente como estavas a dizer, porque na comissão é um pouco mais generalista, nós escolhemos as direções gerais ou agências para as quais gostaríamos de nos candidatar, mas não temos uma área onde possamos dizer estas são as posições abertas. E, portanto, eu recomendo, aliás, que a pessoa investigue o sítio para o qual se está a candidatar, o trabalho das unidades em que tem interesse e que na sua motivação descreva porque é que gosta desta unidade e porque deste trabalho, porque eu acho que ao ler as candidaturas, as pessoas de recrutamento leem tantas que algo mais preciso do género, esta pessoa tem conhecimento nesta área, está particularmente interessada aqui, ajuda muito mais a ter uma noção de que, ok, eles já têm noção daquilo que fazemos. E eu penso que isso é uma vantagem no processo de recrutamento. Mas sim, em geral, especialmente às pessoas das humanidades, recomendo vivamente, acho que precisamos de mais humanidades na comissão. Sem querer considerar que é uma atitude corporativa, mas queria agradecer a vossa presença neste podcast e espero que este vosso testemunho possa incentivar outros jovens a candidatarem-se a este programa de estágios Livre Azul, Blue Book, que podem aceder a toda a informação online no site específico sobre os estágios Livre Azul e espero que o resultado desta experiência, porque é uma experiência de 5 meses, possa trazer um valor acrescentado que vocês possam usar no futuro na vossa vida pessoal e profissional. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.